Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui ao webinar, que tem como título Transformando Dados em Resultados com IoT. Primeiramente, para me apresentar, meu nome é Leonardo Silvestrini de Mello, e eu sou especialista em pré-vendas do Grupo Cast. Eu já atuei no desenvolvimento de projetos e aplicativos de controle e supervisão, coordenação técnica e gestão de projetos nas áreas de energia, infraestrutura e automação industrial. Hoje eu estou aqui para falar para vocês de uma importante vertente da indústria 4.0, que é o IoT, a internet das coisas. Nessa apresentação eu falarei brevemente da história da Cast, das 4 revoluções industriais que ocorreram no mundo até hoje, dos impactos da indústria 4.0 na digitalização da sua empresa e como uma solução com a tecnologia de IoT pode transformar uma massa de dados que aparentemente está jogada na planta em resultados. Nesse primeiro slide, nós temos a composição do nosso grupo, que é formado por 7 empresas ao todo. A primeira de todas foi a Cast Informática, fundada em 1990, que ao passar do tempo, visando expandir seu portfólio de soluções, acabou adquirindo empresas importantes no seu setor de atuação. A PowerLogic foi uma empresa pioneira no Brasil em desenvolvimento Java. Já a SAM, a única parceira SAP a ter uma solução homologada para o segmento químico-farmacêutico. A HRD, focada em soluções HCM. A Pellissari, que é uma das principais empresas parceiras SAP da América Latina. A Avante, no interior de São Paulo, focada em transformação digital nos negócios. E a Logix, que é de onde eu venho, que é uma das principais empresas no país no segmento de automação elétrica, que hoje representa uma unidade de negócios dentro do Cast Group. Hoje, ao todo, somos mais de 2.500 colaboradores, distribuídos em 16 escritórios no Brasil e um nos Estados Unidos, em Delaware. Até hoje, são mais de 15 segmentos de clientes atendidos, projetos em mais de 200 clientes e 27 anos de mercado. E hoje, somos considerados a maior empresa de TI no setor público do país, tendo soluções de ponta, como a plataforma digital do Banco do Brasil, o E-Social, o Enem, dentre outros. Agora, entrando no tema da indústria 4.0, eu primeiro quero fazer um pequeno flashback e resumir o que foram as 4 revoluções industriais que vivemos até hoje e qual estamos vivendo agora. A primeira delas ocorreu na Inglaterra, em 1748, graças ao acúmulo de capital, teve como base a inserção de máquinas de vapor nas indústrias têxteis, principalmente, onde ocorreu a transição da produção artesanal para a indústria. A segunda revolução industrial, no final do século XIX, foi liderada pelos Estados Unidos e teve como base o uso do petróleo e da energia elétrica como principais fontes de energia, o início do conceito da linha de produção com o Fordismo e avanços significativos na área de telecom. A terceira revolução industrial se deu início após a Segunda Guerra Mundial e, para a nossa engenharia, ficou marcada com o início do uso de controladores automáticos, os PLCs, e painéis elétricos com automatismos, tendo a produção em massa customizada. A entrada da internet faz parte também dessa terceira revolução industrial. Um fato curioso é que a terceira revolução ainda nem acabou, pois pela gama de oportunidades que a internet apresenta, a terceira revolução industrial continua acontecendo e hoje já se fala numa quarta. Se trata de um mundo novo de possibilidades, onde estão inseridos segmentos como inteligência artificial, robótica colaborativa, big data, analytics, sistemas baseados em cloud e o IoT. Empresas brasileiras esperam ganhos significativos resultantes da consolidação da digitalização. E o nosso maior objetivo é atender essa expectativa. Muitas das empresas estão avançando no sentido de adotar soluções integradas de planejamento e programação de produção. Esses sistemas combinam dados da empresa com informações de sistemas de níveis mais baixos da cadeia, controlando, por exemplo, o nível de estoque ou mudanças nas demandas dos clientes.
Esse planejamento integrado do chão de fábrica melhora o uso dos equipamentos e o tempo de produção. Outro exemplo é a manutenção preventiva de alguns equipamentos principais, que usam algoritmos preditivos para otimizar o cronograma de reparos e manutenções. Esse tipo de análise traz bastante eficiência e redução de custos, uma vez que prevê paradas inesperadas na planta e reduz bastante a chance de estragar algum equipamento ou máquina. Esse gráfico nos mostra que 69% das empresas brasileiras esperam que a melhoria da eficiência operacional seja superior a 10% da receita, em até 5 anos, contando de agora. Com isso, é muito importante vocês terem em mente como a sua empresa está e como ela quer estar com a digitalização. Para isso, existem 3 perguntas básicas que vocês devem se perguntar. Sua empresa está com um nível avançado de digitalização? Qual o percentual da sua receita está sendo investido na digitalização? E se haverá ruptura no negócio da minha organização? Para a primeira pergunta, temos alguns dados que vamos mostrar. Até 2023, 72% das empresas brasileiras acreditam que estarão consolidadas com níveis de avançados de digitalização. Esse salto representa um aumento de 63 pontos percentuais em relação aos níveis atuais. Ou seja, em até 5 anos, a expectativa é que as empresas brasileiras se igualem em nível de digitalização com as empresas do restante do mundo. É um avanço que é considerado bastante agressivo, porém se faz necessário para que as nossas empresas possam ser competitivas internamente e externamente. É importante procurar sair na frente, para não perder espaço no mercado mais para o futuro. Segunda pergunta, qual o percentual da sua receita está sendo investido na digitalização? Temos hoje que somente 10% das empresas brasileiras investem mais de 8% da sua receita em digitalização. E em 5 anos, a perspectiva é que esse percentual suba para 21%. Empresas que investirem de forma maciça terão grandes ganhos em eficiência e redução de custos. O maior foco dos investimentos estará em tecnologias digitais, como os dispositivos de conectividade ou sensores, além de softwares e aplicações como o Sistema de Execução de Manufatura, que é o MES. Algumas empresas de países como China e México, por exemplo, investiram em média 4 vezes mais que as brasileiras nos últimos anos. E recuperar o atraso vai ficar cada vez mais difícil. Para a terceira pergunta, temos: haverá ruptura do negócio da minha organização? E, na verdade, a pergunta não é muito bem essa, porque haverá ruptura. A resposta é sim. A ruptura irá ocorrer, queiram vocês ou não. A grande questão é saber se, quando ocorrer, quanto irá demorar e como irá afetar a minha empresa. Os negócios, como a gente conhece hoje, em poucos anos vão acabar e serão transformados. Por isso é importante vocês estarem preparados para isso. Entrando sobre o tema enfático da nossa palestra, o IoT, que é a internet das coisas. Hoje muito vem se falando de IoT dentro da indústria e principalmente da engenharia. E existem inúmeras definições de IoT rodando a internet, as notícias e as revistas. E uma das melhores definições de IoT que eu já vi hoje é de um tecnólogo britânico, que o nome dele é Kevin Ashton, que definiu como um sistema de sensores onipresentes conectando o mundo físico ao virtual através da internet. Basicamente, internet das coisas é a capacidade de dar inteligência e conectividade a qualquer coisa presente na nossa vida.
Seja isso um relógio que mede seu pulso e as calorias do exercício físico que você está fazendo, um tênis que verifica o seu tipo de pisada e calcula o impacto da sua corrida nas articulações e manda essas informações para um aplicativo no seu celular, assim como um medidor de grandeza elétrica que calcula o consumo energético do equipamento e tem a capacidade de disponibilizar dados e informações para verificar se a medição que ele está calculando é compatível ou não com a especificada daquele equipamento em um catálogo ou em um manual de referência. Esta aqui é a clássica pirâmide de automação, representando os diversos níveis de atuação dos sensores, controladores, sistemas e na indústria e nos projetos de automação. No nível mais baixo, temos sensores e atuadores representando as entradas e saídas de um projeto ou de um processo qualquer. Acima, os controladores programáveis, que é o nível de controle, onde serão feitos o monitoramento e o automatismo desses dados que são provenientes das entradas e saídas. Acima deles, temos o sistema SCADA, ou sistema de supervisão, onde sim será feita uma disponibilidade gráfica dos equipamentos, máquinas e atuadores presentes na planta, permitindo o controle, o monitoramento, geração de relatórios, análise de eventos, alarmes, tendências, que permitem ao operador e ao responsável da planta em questão um maior controle e supervisão sobre as diversas atividades e diversos processos que existem na planta. Nessa pirâmide clássica, originalmente tínhamos sensores e atuadores, né, na camada de baixo, comunicando informações básicas com os seus controladores. Informações básicas como status de aberto e fechado somente, ou às vezes um defeito, um comando de abrir e fechar uma certa válvula, ou um disjuntor, e também saídas como liga e desliga alguma máquina, alguma bomba, e etc. Hoje, os equipamentos que já vêm conectados possuem uma grande quantidade de dados, que na maioria das vezes é desperdiçado pelo sistema SCADA, MES e até os ERPs, que são softwares dos níveis mais altos da pirâmide. Com a possibilidade e o advento dos sistemas de analytics, machine learning, inteligência artificial, uma maior quantidade de dados pode ser utilizada e explorada por esses softwares e serviços da camada de cima, podendo ter uma infinidade de possibilidades de ganhos e melhorias. Por exemplo, um sistema onde, para termos resultados em eficiência energética, colocaremos um sensor inteligente monitorando um circuito qualquer, e este sensor envia dados para um controlador ou para um servidor de dados, informando data e hora da medição, status do sensor, medição calculada, e com as informações desse sensor, o servidor, com uma capacidade de inteligência, consegue verificar qual que é o consumo instantâneo daquele equipamento, se aquele consumo está compatível com o desejado, se aquele consumo está acima, se ele está anormal, se, de acordo com essa grande massa de dados enviados nos últimos 6 meses, 1 ano, o sistema é capaz de aprender qual que é o comportamento normal desse equipamento e até prever falhas, paradas e defeitos desse mesmo. Então, esse é o tipo de vantagem que um sistema de IoT, combinado com o Analytics, a inteligência artificial, pode trazer para dentro da empresa. O equipamento em IoT, ele geralmente usa protocolos abertos para a sua programação. Nessa figura, nós temos alguns dos protocolos que são usados como base para comunicação e para programação dos dispositivos chamados Internet das Coisas. Tendo como principais e mais comuns o 6LoWPAN
e o Zigbee. Nós da Logix, a unidade de negócio de automação, indústria 4.0 do Grupo Cast, nós somos focados em sistemas turnkey de automação elétrica, TI e telecom, sistemas de robótica colaborativa e IoT. No nosso escopo, temos serviços e soluções de inteligência predial, soluções completas para subestações de até 500 kV, contratos outsourcing de elétrica, automação e TI também. Nos próximos slides, eu vou passar sobre os nossos 2 maiores cases de sucesso com utilização de IoT, que são o da Compesa, que é a Companhia Pernambucana de Saneamento, e o da CEMIG, concessionária de energia do estado de Minas Gerais. O projeto da Compesa foi desenvolvido baseado na tecnologia de Smart Building, que é nada mais do que um sistema inteligente de monitoramento da iluminação do edifício sede dessa companhia. O projeto foi desenvolvido baseado na tecnologia de IoT e pretende controlar e monitorar o sistema de iluminação do edifício sede, localizado em Recife. Esse prédio tem 2 setores, nomeados de leste a oeste, e 8 andares, e todos eles foram automatizados para ter um melhor controle e monitoramento do sistema de iluminação. A arquitetura desse sistema foi baseada em 3 níveis. O primeiro nível é o local, onde se pode fazer o acionamento dos interruptores, que são sem fio, nas salas, em cada sala de cada andar. Tem também o nível remoto, onde pode ser feito o uso do tablet, um dispositivo mobile, ou um computador com sistema SCADA para realizar os comandos, monitoramento e verificação dos relatórios. E também tem o nível automático. Com a ajuda dos controladores, podem ser feitas programações de interrupções e comandos baseados em calendários, luminosidade e controle de presença. Verificando na arquitetura, temos do lado esquerdo as entradas, que são os interruptores, os sensores presentes na sala e os dispositivos móveis. Estes são enviados, os dados dessas entradas são enviados para um concentrador, um roteador, que manda esses dados para um controlador inteligente, e esse controlador inteligente realiza as funções de monitoramento e de controle, e também os automatismos, realizando o acionamento das lâmpadas nas salas e proveniendo para o centro de operação e controle maiores dados para serem feitos os relatórios gerenciais que a companhia desejava. Alguns benefícios foram adquiridos pela Compesa com a inserção dessa tecnologia de Smart Building, que foram o controle de horário e data para desligar e ligar circuitos. Então, eles conseguem ter uma redução do custo energético, basicamente por programar que, se todos os funcionários vão embora às 18h05, por exemplo, um comando é enviado para desligar todos os andares todas as luzes daquelas salas de um respectivo andar, não deixando ao acaso alguma luz acesa consumindo energia sem propósito. Tem também o benefício de se ter um controle de presença de pessoas nos ambientes de trabalho, o controle do consumo de energia por circuitos elétricos. Como a divisão da arquitetura era por acionador, tínhamos para cada circuito uma medição, se ele estava ligado ou desligado. E isso fornece ao gestor da companhia relatórios informando a medição exatamente daquele circuito. Então, com esses dados mais mitigados, é possível uma análise muito melhor do que está acontecendo e também para poder monitorar riscos e algumas falhas. Um último benefício que foi alcançado pela Compesa com esse tipo de solução são a confecção de relatórios gerenciais de horas e consumo por ambiente. O próximo case é o da CEMIG, que é um sistema de controle hidrometeorológico. Foi desenvolvido esse sistema
utilizando também os conceitos de IoT, fazendo aquisição de 111 novas estações e de outras já instaladas, provendo informações ao sistema PINS e para o centro de operação local também. Nesse sistema, nesse projeto, nós tínhamos sensores coletando informações do tempo, como temperatura, a medição de nível, radiação solar, a velocidade e direção do vento. Esse sistema, esses sensores, enviavam as informações para um controlador inteligente e, por sua vez, esse controlador disponibilizava para o servidor de dados os dados de diversas maneiras diferentes. Tinha comunicação via satélite, havia também a possibilidade de comunicação via rádio e também da tecnologia GPRS. Dependendo de onde a estação estava, era mais fácil ou melhor colocar certo tipo de comunicação. Por isso que teve que ser feita a programação de 3 métodos diferentes de comunicação para esse servidor de dados. Esse servidor de dados, por sua vez, transmite para o PINS, para um sistema web service e para o supervisório central da CEMIG os dados provenientes desses sensores, de maneiras diferentes, através de comunicação em protocolos de rede, de subestação, por exemplo, como o IEC-104, também dados para o web service e via sistema OPC e TXT para o PINS. Os benefícios alcançados pela CEMIG com a inserção desse sistema foi a supervisão e o controle das estações em plataforma única, compacta, moderna e amigável, permitindo uma operação e manutenção muito mais eficiente. A aquisição dos dados de forma segura e sem necessidade de interferência humana e acesso web ao sistema, tornando prática a consulta de informações. Com isso, com esses dados apresentados e as pesquisas apresentadas nesse webinar, a gente pode concluir que as empresas que implementarem a indústria 4.0 com sucesso poderão obter ganhos simultâneos de eficiência, receita e custos, sem ter que optar por apenas um deles. A maior parte das empresas brasileiras concorda que, ao longo desses próximos 5 anos, os ganhos nessas 3 frentes serão maiores que 10% da sua receita. Uma das opções mais rápidas de inserção da empresa na indústria 4.0 é hoje a internet das coisas, visto que a grande maioria das máquinas e equipamentos já possui controladores embarcados com uma gama gigantesca de informações. E hoje existem diversas opções de integração e para se explorar as informações com sistemas SCADA, MES e até com ERP. Gostaria de agradecer a vocês pelo tempo e, caso surja algum questionamento, possibilidade de investimento no ramo da indústria 4.0, o Grupo Cast, a Logix e eu sou muito grato em poder ajudá-los. Obrigado e bom dia.